Olá, meus queridos, vamos estudar a lição da Escola Sabatina de hoje, que tem o tema pecado, sacrifício e aceitação. É o que nós vamos aprender na lição de hoje, então bora estudar a lição de hoje juntos. Olá, meus amigos, então hoje vamos estudar a lição que tem o tema, pecado, sacrifício e aceitação. Vamos ver mais um pouquinho de todo o simbolismo que existia lá no santuário e entender um pouquinho melhor todo o sacrifício que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Meus queridos, Hebreus capítulo 9, versículo 22 é o verso de hoje que diz bem assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Meus queridos, presta atenção na última frase do versículo: sem derramamento de sangue não há perdão. Então, meus queridos, o método apontado por Deus lá no antigo Israel, lá no todo aquele simbolismo que existia no santuário, o método para que o pecador se livrasse da culpa, para que o pecador fosse perdoado, o método usado lá no antigo Israel era os sacrifícios de animais, e ali usando o sangue do sacrifício como oferta, para purificar eles de todo pecado, de toda maldade que tinha. Esse era o método antigo usado lá no antigo Israel, e nós precisamos entender hoje todo esse simbolismo, todo esse método, porque tudo isso, meus queridos, como eu venho falando aqui durante a semana passada também falamos sobre isso, tudo isso aponta somente para Jesus. Então, os sacrifícios, os ritos, eram os meios indicados por Deus para realizar a purificação do pecado e da culpa. E olha o que diz a lição: todos esse rito foram instituídos para purificar o pecador, transferindo o pecado, e a culpa individual para o santuário, por meio da aspersão de sangue, e restituindo a plena comunhão do penitente com o Deus pessoal, que é o Senhor Salvador. Meus queridos, então todo esse ritual existia, todo esse sangue que era aspergido no santuário simbolizava, a nossa culpa que nós tínhamos, o nosso pecado, o nosso erro era simbolicamente transferido para o santuário, e Deus perdoaria todos aqueles que sacrificariam, os cordeirinhos, todo aquele que ia, inclinava e pedia perdão a Deus. E nós vimos, anteriormente, já até falei um pouco mais sobre isso, que todos os dias, o povo de Israel ia lá no santuário com um cordeirinho pela manhã, um cordeirinho pela tarde, e sacrificava este animal como símbolo profético, de que futuramente um Messias, um Deus humano vivo viria e morreria em nosso lugar na cruz, que de fato aconteceu e que de fato nós conhecemos essa verdade hoje. Então, meus queridos, nós precisamos entender isso e colocar isso nos nossos corações, na nossa mente, porque Cristo foi o nosso sacrifício vivo lá na cruz. E aí a pergunta da lição de hoje, qual era o significado profético do sacrifício de animais? Então, o que significava esse sacrifício de animais? Nós já falamos, e temos a resposta lá em Hebreus capítulo 10, versículo 4, e temos a resposta em Isaías 53, que fala sobre Jesus que foi para o matadouro e morreu em nosso lugar lá. Então, tudo isso significava profeticamente que Cristo Jesus viria um dia para tomar o nosso lugar e morrer na cruz por nós. Todo esse simbolismo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 4, diz que todo aquele sacrifício de animais, todo bode, cavalo, qualquer sacrifício que existia, não era isso que tirava a nossa culpa, o nosso pecado, não era isso que nos perdoava. Era pelo sangue, isso tudo era simbolismo. Isso era tudo simbolismo, mas o verdadeiro perdão estava em Cristo Jesus, no sangue de Jesus. E olha o que diz a lição para a gente finalizar. Os sacrifícios de animais do Antigo Testamento eram
era um meio divinamente ordenado para livrar o pecador do pecado e da culpa. Eles mudavam o status de pecador, de culpado e digno de morte para o de perdoador e restabelecido no relacionamento de aliança entre Deus e o homem. Mas, em certo sentido, os sacrifícios de animais também eram proféticos por natureza. Afinal, nenhum animal era um substituto adequado para expiar o pecado e a culpa da humanidade. Então, meus queridos, todo aquele sacrifício era somente simbolismo. Claro que Deus perdoava quando as pessoas iam lá e sacrificavam os animais. Com todo esse ritual, Deus fazia, através desse ritual, Deus perdoava os pecados ali. Tinha um dia da expiação que nós já falamos. Mas tudo isso, era mero simbolismo, porque nenhum animal, nada poderia substituir Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós. Somente Ele pôde de uma vez por todas acabar com o mal, derrotar o pecado lá na cruz e de uma vez por todas nos dar direito e acesso ao perdão divino que hoje nós temos. Hoje eu e você, nós não precisamos sacrificar animais. Hoje eu e você, nós não precisamos fazer todos aqueles ritos passados. Hoje eu e você, nós só precisamos falar com Deus e pedir perdão diretamente para Ele. Porque Ele, Jesus, já derramou sangue, lá na cruz do Calvário por nós. Sangue esse que nós vimos no verso hoje, sangue esse que nos dá perdão, porque sem derramamento de sangue não haveria perdão. Por isso que existia todo esse simbolismo lá no santuário e por isso que Jesus derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário por você. Se você confia nesse Deus, meus queridos, se você quer entregar a sua vida na mão desse Deus, abre o seu coração para Ele, entregue sua vida nas mãos deles, porque Ele vai te dar perdão, porque Ele pode te perdoar. Ele já morreu na cruz do Calvário por você, por isso e para te salvar, tá bom? Que Deus te abençoe, feche os seus olhos, tenha uma boa semana, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, obrigado porque somente por meio de Jesus nós podemos ser salvos, nós podemos ser perdoados. Nós vimos na Tua Palavra hoje que sem derramamento de sangue não haveria perdão. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor Jesus derramou o sangue dele por mim e para a remissão dos nossos pecados lá na cruz. Obrigado, Senhor Deus, pela certeza do Teu perdão e da Tua salvação hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, meus queridos. Terminamos a lição de hoje. Vamos continuar estudando a lição. Compartilhe a lição com seus amigos, para que eles estudem a lição também. Amanhã nós vamos falar um tema muito legal. Já vou dar um spoiler aqui, amanhã, a substituição. O que isso quer dizer? Por que nós vamos estudar sobre isso? Será que havia alguma coisa para ser substituída em toda a história que nós estamos falando? Nós vamos aprender isso amanhã, tá? Então não perca, amanhã o estudo vai estar top. Compartilhe com seus amigos, deixa o joinha aí, que é importante vocês deixarem esse joinha para que o YouTube divulgue para mais pessoas, para que mais pessoas ouçam essa mensagem, sejam abençoados por essa mensagem também. Comenta se você está gostando da lição dessa semana, tá bom? Se quiser fazer alguma pergunta também pode fazer, vou estar aqui pronto para responder. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, vamos juntos aprender mais e mais da Palavra de Deus todos os dias aqui, tá bom? Até amanhã então, tchau, tchau.